Boa noite. O saneamento que falta no conjunto habitacional em João Pessoa. A creche que deveria atender um bairro inteiro na cidade goiana de Novo Gama. E o sistema de barcas que facilitaria a vida de moradores do Recife. 3 obras que receberam recursos federais, impostos arrecadados pelo governo federal e que estão paradas. São 7 mil em todo o país, segundo o levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O próprio governo não tem essa informação consolidada. E você vai ver também. Estudo do IPEA mostra: os brasileiros que perdem o emprego estão desistindo mais rapidamente de buscar nova colocação. A maior parte das pessoas que desistiram de procurar emprego é da região Nordeste. Nos Estados Unidos, a professora que acusou de assédio sexual o juiz indicado por Trump para a Suprema Corte negocia para depor no Senado. No placar da rodada especial, Copa Sul-Americana e Libertadores. Pianos nas ruas. Um festival em Joinville quer popularizar a música instrumental. Em todo o Brasil, são 7 mil obras que recebem recursos do governo federal e estão paradas. O número foi levantado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O próprio governo não tem esse dado consolidado. Os moradores do Recife deveriam contar com um sistema de transporte de barcas pelo rio Capibaribe há pelo menos 4 anos. Em João Pessoa, na Paraíba, os conjuntos habitacionais perto do rio Jaguaribe saíram, mas nada do saneamento. Atraso de 6 anos. No Novo Gama, em Goiás, a creche que atenderia um bairro inteiro está nesse estado de abandono há 2 anos. Além do atraso, essas obras têm em comum o fato de terem recebido recursos federais, dinheiro de impostos arrecadados pelo governo federal. No Recife foram gastos 50 milhões de reais. Não foi falta de dinheiro que parou a construção, como mostra a repórter Mônica Silveira. O projeto previa a construção de 7 estações onde os passageiros pegariam as barcas que navegariam sobre o rio Capibaribe. Nenhuma das estações sequer começou a ser construída. A gente tem uma obra de um corredor fluvial que foi dividido em dragagem e estações e que foram feitas 96% da execução da dragagem e só apenas 2% das estações. E então o consórcio que ganhou as estações paralisou, saiu, deixou o empreendimento e a obra ficou paralisada até então. Neste bairro, no município do Novo Gama, os netos de Maria e os de Conceição têm direito a estar numa creche. Seria esta aqui, bem em frente à casa das avós. No projeto, a creche atenderia 220 crianças. O custo total seria de R$1 milhão. Da estrutura, ficaram algumas paredes, a base do piso e só. Consumiu cerca de R$300 mil. E a empresa largou essa obra e outras na cidade. Isso aí foi um dinheiro perdido, é o nosso dinheiro, né? O dinheiro de imposto é o dinheiro do povo que está indo embora pelo ralo, né? Ele não sabe quanto custa. As obras que a gente mostrou são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, coordenadas pelo Ministério do Planejamento. O governo federal também faz convênios com estados e municípios para repassar recursos para projetos em diversas áreas. A situação das obras que não fazem parte do PAC também está sendo analisada pelo TCU. A auditoria ainda não acabou, mas só de obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, o TCU já constatou cerca de 2.300 obras paradas. E se você está curioso para saber, no país inteiro, além do PAC, quantas obras receberam recursos federais e estão assim abandonadas, vai ficar sem essa resposta. O governo federal não tem essa informação consolidada. São empreendimentos de diversos setores, grandes empreendimentos, hospitais, refinarias, ferrovias, portos. Então, são todos os setores que são afetados
por esse tipo de problema. Se você não sabe quanto que foi aplicado, né, a gente não tem condição de saber quanto que falta também para concluir. Representantes do TCU e das principais construtoras do país se reuniram hoje para discutir o problema. Os empresários apresentaram um número ainda mais alarmante, juntando os projetos do PAC com outros que também receberam recursos do governo federal, são mais de 7 mil obras paradas em todo o país. Obras que dependem de recursos federais e aí consideradas obras que têm acima de 100, 150 dias sem nenhuma movimentação, obras realmente paralisadas. Esse número pode se estender e pode ser quase atingir mais de 10 mil se aí considerarmos as obras paralisadas em níveis de contratação de estados e municípios. O Ministério do Planejamento disse que criou um grupo de trabalho este ano sobre as obras paradas e que o governo retomou 900 obras do PAC. Brasileiros que perdem o emprego estão desistindo mais rapidamente de buscar recolocação. É o que mostra um estudo do IPEA. Se o emprego é um dos motores da economia, essa máquina praticamente parou. Eu já procurei atrás e não encontrei mais, né? Aí parei. Parei, que não tem. Resolvi parar e as coisas estão muito difíceis para emprego. A resposta é comum nas maiores cidades do Brasil, principalmente nas capitais do Nordeste. Eu mesmo estou desempregada, já estou desistindo de procurar. Pesquisadores do IPEA analisaram os números do IBGE e traçaram um perfil dos desalentados. São quase 5 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho e pararam de procurar uma vaga. A maior parte das pessoas que desistiram de procurar emprego é da região Nordeste. Tem idade entre 25 e 49 anos, é do sexo feminino e tem baixa escolaridade. Ele não encontrou nenhum emprego compatível ou com a idade ou com a condição intelectual dele ou na região que ele mora e simplesmente ele desistiu de procurar. Ele se torna um desalentado, ele sai da força de trabalho. O estudo do IPEA destaca também uma tendência no mercado de trabalho. Pessoas que foram demitidas há pouco tempo estão desistindo mais rápido de buscar uma nova vaga. No segundo trimestre, 16,7% passaram diretamente do emprego para o desalento, no intervalo de até 3 meses. No início de 2016, o percentual era de 11,2%. É um sinal do desânimo provocado pelo alto índice de desocupação no país. O brasileiro tem o sonho do emprego formal com carteira assinada. E isso ainda a gente não está vindo, isso não está acontecendo ainda com uma força necessária para fazer essa esperança voltar para o trabalhador. Ronaldo é operário da construção civil. Tem 45 anos e cansou de buscar trabalho no Rio de Janeiro, estado onde a taxa de desocupação ultrapassa 15%. Fui lá na rodoviária a pé, porque eu não tinha um dinheiro de passagem, fui lá para procurar um trabalho. Não, porque o que tem aqui está sendo mandado embora, está fechando. Ronaldo conta hoje com a ajuda de amigos e principalmente da esposa, que vem bancando as despesas de casa. Ela faz uns bicos dando aula de reforço escolar para umas garotas e é ela que tem, de um lado e de outro, botado um pãozinho na mesa para gente, porque do meu bolso não tem trabalho, eu não tenho como manter a minha casa mais. Carlos Alberto Sardenberg comigo no estúdio. Sardenberg, boa noite. Queria passar do assunto do desemprego para o assunto dos juros e mais especialmente da repercussão, Sardenberg, como repercutiu a decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros e os alertas que foram feitos pelo Banco Central. E que tem a ver com o emprego, né? Quanto menor o juro, mais estimulador para o crescimento da economia. Mas vamos ver se aqui é nossa... Bom, primeiro, boa noite a todos. Né? Bom, essa primeira tela diz aqui o seguinte, que o Banco Central, ele manteve a taxa básica de juros em 6,5%, mas fez algumas observações que foram interpretadas hoje aí pelos analistas, pelos observadores. Então, uma interpretação é que quais são as ameaças à inflação e que se a inflação subir, teria que subir a taxa de juros. Uma é a não continuidade das reformas. Isso depende das eleições, né? Claramente tem a ver com as eleições. E o outro tem a ver com a cotação do dólar. E o Banco Central fez a seguinte projeção. Com o dólar a 4,15 por um período prolongado, a inflação do ano que vem vai a 4,5. A meta é 4,25. Então,
perigosamente ali já ajustado, e isso poderia levar a um aumento de juros aí para o final do ano, começo do ano que vem. Isso aqui, eu estava dizendo, depende da nossa eleição aqui. Agora, o dólar depende muito do cenário internacional, né? Que, como nós vimos, uma das causas da alta do dólar no mundo inteiro, da alta do dólar, vem lá da economia americana. E o que aconteceu com o dólar aqui? Ele bateu 4,15, comecinho de setembro, né? Que é o tal do 4,15, a cotação perigosa, digamos assim. Mas aí não resistiu, aí foi caindo e bateu hoje 4,7, teve uma queda muito forte. Agora, a queda foi mundial. Até o peso da Argentina conseguiu se recuperar conseguiu valorizar um pouquinho, e as moedas todas dos emergentes valorizaram. Então, nós estamos jogando com essas duas variáveis, né? O cenário internacional do dólar, fortalecimento do dólar, e os fatores internos aqui que vão depender do andamento dos candidatos mais prováveis, né, Renata? E a outra coisa que a gente tem é que a economia americana vai bem e isso tende a fortalecer o dólar. As bolsas americanas hoje bateram um novo recorde, elas têm batido recordes seguidos, e hoje teve essa, aqui ó, desde o começo do ano, uma alta de 13% no principal índice, que é o índice Dow Jones. Isso, a economia americana já vinha crescendo desde o Obama, né, que tirou o país da crise, e no caso do Trump teve aquele impulso adicional, que foi a redução do imposto de renda das empresas, né, caiu de 35% para 21%. Muitas companhias americanas trouxeram o dinheiro de volta para os Estados Unidos, lucros que pagam menos impostos, as empresas recompraram as suas ações, o lucro aumentou, o pessoal comprou ações, está uma festa lá. E o pessoal prevendo que a guerra comercial vai criar problema para o ano que vem. Enquanto não chega o ano que vem, segue a farra, Renata. Muito obrigada, Sadenberg. Hora do Projeto Brasil que eu quero. O primeiro depoimento de hoje vem de Pradópolis, em São Paulo. Meu nome é Elza Ferreira da Silva, falo da cidade de Pradópolis. O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, um Brasil limpo e um Brasil sem fome. Eu falo pela minha mãe, conhecida em Cerro Branco, Rio Grande do Sul, como Tia Lili. E a vontade dela é que o Brasil seja governado por um homem honesto e de caráter, como foi Getúlio Vargas. Eu, Helenito Brea, o que eu quero de futuro para o Brasil é uma ponte que liga a cidade de São Francisco a Pintópolis. E um Brasil mais saúde, educação e menos corrupção. Eu sou Dana de Carnalbeira da Penha, estou aqui na 425 que liga Carnalbeira da Penha à Floresta. Estou mostrando aqui o descaso do poder público, onde nosso município está num fracasso total. E isso é um Brasil que eu não quero. Eu sou Edson Fabrício de Douradina, Paraná. E o Brasil que eu quero é um Brasil com menos impostos, para que nossos empresários contratem mais pessoas e só assim nosso Brasil ficará forte. Menos desemprego e mais pessoas trabalhando. Bigode de São José do Bonfim, da Paraíba. O Brasil que eu quero é educação, segurança, saúde e melhoramento para os aposentados. Josiane Maurita dos Santos, eu sou natural do povoado de Vieiras, São Domingos do Prata, Minas Gerais. O Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil onde as escolas municipais das zonas rurais, como esta que eu passei toda a minha infância, não fechem as portas para as crianças que estão vindo agora. Esses vídeos todos estão no Globoplay, na nossa página e no site g1.com.br/Brasil que eu quero. Nós vamos ver agora o que candidatos à presidência fizeram hoje. O primeiro compromisso de Geraldo Alckmin, do PSDB, foi em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. À tarde, ele seguiu para São José dos Campos. Durante caminhada com aliados, defendeu a reforma tributária e o corte de gastos do governo. Falou também em aumentar os investimentos na indústria. Todo esforço para trazer mais empresa para o Brasil, geradora de emprego, e as empresas que aqui estão invistam mais para gerar mais emprego. Então, uma grande simplificação tributária. Nós não vamos criar CPMF, imposto ruim, imposto em cascata, que pega a classe média, pega o mais pobre, encarece tudo e os ricos levam dinheiro para fora, deslocam.
Nós vamos simplificar a questão tributária e vamos cortar gastos supérfluos, diminuir o tamanho do Estado, desburocratizar, destravar a economia. Marina Silva, da Rede, esteve na mesma região do interior paulista. Em Taubaté, caminhou com aliados e visitou o mercado municipal. Disse que vai recuperar a credibilidade com os investidores a partir do combate à corrupção. Falou também de projetos para manter os jovens nas escolas, do ensino infantil ao profissionalizante. Educação de qualidade para que todas as crianças tenham acesso à creche de 0 a 4 anos de idade. Nós vamos ampliar dos atuais 30% de creche para crianças para 50%. E educação de qualidade, que todas as crianças estejam na escola, que todos os jovens cheguem aos 19 anos com um curso completo no ensino médio, com um diploma, sabendo ler, interpretar um texto, operações de matemática, com cursos profissionalizantes. Internado em São Paulo, Jair Bolsonaro, do PSL, foi submetido hoje a um procedimento para drenar um líquido acumulado perto do intestino. No boletim divulgado no final da tarde, os médicos explicaram que, devido a uma elevação da temperatura de 37,7 graus, foi realizada uma tomografia do tórax e do abdômen. O exame mostrou a presença de líquido ao lado do intestino. Jair Bolsonaro passou então por uma drenagem sem intercorrências. Ele está sem dor. De acordo com os médicos, a formação de líquido é comum em quadros inflamatórios. Ele pode ser absorvido ou retirado por dreno, como a equipe que acompanha Bolsonaro optou por fazer. Agora à noite, o candidato postou numa rede social um novo vídeo em que ele aparece caminhando pelos corredores do hospital acompanhado de uma enfermeira. Pela manhã, publicou um texto defendendo o livre mercado e a redução da maioridade penal. Fernando Haddad, do PT, visitou o Santuário Nacional de Aparecida. Mais cedo, foi ao Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais em São José dos Campos. Prometeu recriar ministério exclusivo para a ciência e tecnologia. Falou também que considera o setor fundamental para melhorar a qualidade de vida da população. Afeta diretamente a vida das famílias mais carentes do Brasil. Por quê? Porque nós estamos com um aparato aqui para analisar os eventos climáticos extremos, ou seja, aqueles eventos que afetam a vida das populações vulneráveis por estarem próximos a rios, a represas, em locais de alta precipitação, sem as condições necessárias de defesa civil para conseguir um abrigo e uma proteção adequados. Então, o investimento aqui em ciência e tecnologia afeta a população mais pobre. Então nós vamos recuperar um investimento na ciência em geral. Em São Paulo, Ciro Gomes, do PDT, foi a um encontro no Instituto dos Arquitetos do Brasil. Discutiu propostas para tornar as cidades mais sustentáveis. Disse também que pretende fazer uma reestruturação do uso e da ocupação urbana para que famílias de baixa renda possam morar perto de centros econômicos. Não adianta nada a gente continuar repetindo modelos em que você constrói conjuntos habitacionais lá na periferia distante e constrange a vida das pessoas a um inferno. O trabalhador brasileiro, por regra, está pagando uma terceira jornada de trabalho, pela qual ninguém indeniza ele, indo e voltando para o trabalho. Estraga a vida, não tem tempo de convivência com os filhos, com a família. Portanto, a minha ideia é mobilizar os urbanistas, os arquitetos, para fazer no Brasil uma profunda reestruturação do espaço urbano brasileiro, fazendo com que as atividades econômicas se aproximem do lugar da moradia e a moradia se aproxime do lugar da atividade econômica. Isso tem uma coisa para fazer aí na mudança de toda a legislação do espaço urbano brasileiro. João Amoedo, do Novo, deu entrevistas a emissoras de TV em Natal e Salvador. Na capital baiana, visitou também o Mercado Modelo. Agora à noite, participou de evento com aliados e eleitores. Sobre a reforma tributária, disse que pretende simplificar a cobrança de impostos, juntando todos os tributos num só. Tem uma carga tributária muito elevada, tem uma carga tributária muito complexa. É o país no mundo que gasta a maior quantidade de horas só para calcular os tributos.
né? Fazendo isso, a gente já dá uma simplificada e ganha produtividade, porque só o ICMS são 27 legislações diferentes, uma para cada estado. O IPI também tem várias alíquotas diferentes, dependendo de cada produto, então a ideia era juntar esses 5 impostos num único, que seria um imposto sobre o valor agregado, que é o que já funciona nos Estados Unidos, na Europa, e claro, agora tem um prazo, de fato, para efetivação disso, que é que isso seja implementado ao longo de 10 anos, para não haver grandes perdas entre os estados, né? Então, um processo de fato gradual. Ainda hoje, no Jornal da Globo, o festival que leva música instrumental a Joinville, em Santa Catarina. E tem placar da rodada especial com os gols da noite. Já no próximo bloco, a professora que acusou de assédio sexual o juiz indicado por Trump para a Suprema Corte. Ela negocia para depor ao Senado. Nos Estados Unidos, uma denúncia de assédio sexual conturbou a indicação de um juiz para a Suprema Corte. Uma professora acusa Brett Kavanaugh, escolhido por Donald Trump, de ter tentado estuprá-la na juventude. Jorge Pontual está acompanhando essa história e vai nos contar mais. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Ela é doutora em psicologia, professora muito conceituada de uma universidade na Califórnia e usa o nome de solteira Blasey. A advogada da doutora Blasey está negociando com a Comissão de Justiça do Senado as condições para o depoimento dela na semana que vem. A advogada disse que gostaria que o FBI investigasse a acusação antes, para não ficar apenas a palavra dela contra a do juiz Kavanaugh. Mas é quase certo que os senadores do Partido Republicano, que controla a comissão, não concordarão com isso, porque adiaria a confirmação do juiz para depois da eleição de novembro. A advogada quer pelo menos que testemunhas a favor da doutora Blasey sejam ouvidas. E o juiz também teria testemunhas a favor dele. Em 1992, o juiz Clarence Thomas foi acusado de assédio sexual, menos grave que tentativa de estupro, pela professora de direito Anita Hill. Só que ele acabou sendo confirmado. A sociedade americana mudou, não há mais tolerância em relação a crimes sexuais. Se o juiz for confirmado assim mesmo, poderá ser até uma mancha na reputação não só do Partido Republicano, como até da própria Suprema Corte. Se o voto de Kavanaugh acabar com o direito ao aborto nos Estados Unidos, o que é muito provável, os republicanos poderão perder o voto feminino, metade do eleitorado, Renata. Muito obrigada, Pontual. A governadora de Roraima, Sueli Campos, se encontrou hoje com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas. Segundo a governadora, foi firmado um acordo para repatriar venezuelanos que estão no Brasil. Cerca de 100 já estão incluídos nesse processo, que deve começar, segundo ela, na semana que vem. Sobre o linhão de Guri, que abastece Roraima com energia da Venezuela, Maduro disse à governadora que vai fazer a manutenção na linha para evitar novos apagões no estado. Tudo isso relato dela. Roraima depende da energia venezuelana porque o estado não é ligado ao sistema elétrico nacional. E agora a gente vê outros depoimentos do projeto Brasil que eu quero. Professora Glória, ele é o professor Lúcio, somos do município de Santa Efigênia de Minas. O Brasil que nós queremos é um Brasil com maior investimento em segurança, saúde e principalmente educação, pois a educação é a base do futuro de uma nação. Eu sou Aristides Ribeiro de Croatá da Serra, no Ceará. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais igualdade para todos. Melhorias no social, na saúde e na educação. Tudo começa pela educação. Povo brasileiro, esse ano tem eleição. Vamos aprender a votar. Vamos passar o Brasil a limpo. Sou Luana, de 7 de setembro, Rio Grande do Sul. Nós, da Escola São Roque, queremos um Brasil onde a prioridade seja a educação. Sem cortes de verbas, com mais valorização dos professores e oportunidade de trabalho para os jovens. Meu nome é Rosana, sou da cidade de Lajedinho, na Bahia. O Brasil que eu quero, que o governo federal venha se comprometer a fazer o corpo, para não acontecer a enchente que aconteceu em 2013, matando 17 conterrâneos, e um Brasil de trabalho e um Brasil sem fome. Meu nome é Marisete Marafão Ganser, sou de Tigrinho, Santa Catarina. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais recursos e investimentos na educação, com mais valorização dos professores e mais participação efetiva das famílias na vida escolar das crianças. De Almeida Coelho, falo de Campinas Sul, Goiás. O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção. Meu nome é Dinar, essa aqui é a Emar. Nós estamos falando de Douradoquara, Minas Gerais.
E o Brasil que nós queremos é um Brasil com mais educação, menos corrupção, mais segurança. Porque quanto mais educação, quanto mais a gente educar nossas crianças, menos nós vamos punir nossos adultos. No site g1.com.br/Brasil que eu quero, você encontra as dicas para gravar um vídeo e representar a sua cidade nesse projeto. Daqui a pouco, o Festival de Música Instrumental de Joinville e, a seguir, o placar da rodada. O Palmeiras vence fora de casa na Libertadores. Hora do placar da rodada, Felipe Diniz comigo, porque hoje foi noite de brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Boa noite, Felipe. Tudo bem, Renata? Muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Globo. Vamos falar sobre Libertadores, Sul-Americana sim, e vamos começar exatamente pela Sul-Americana. Hoje aconteceram jogos envolvendo os times brasileiros, jogos válidos pelas oitavas de final. Começamos com Bahia e Botafogo, que jogaram na Arena Fonte Nova. O cruzamento do Cleiton, o Zé Rafael divide e o Ramírez pega de pé esquerdo, bota no canto baixo do Diego para fazer 1-0. Ramírez tem só 18 anos, primeiro gol dele como profissional. Aí o lançamento do Igor Rabelo para a área e o Brenner acerta o travessão, a trave, né? E aí outro lance na trave, o chute do Pimpão, a bola desvia no travessão e sai 2 lances de perigo do Botafogo. E aí o gol do Bahia, o Cleiton cabeceia depois do escanteio, o Diego tenta evitar o gol, mas dá um tapa ali para dentro do gol, 2-0 Bahia. E no final, depois de insistir, o Botafogo diminui. O Brenner de cabeceia para dentro da área, o Luiz Fernando tenta, a falha do goleiro Douglas do Bahia e o Rodrigo Pimpão toca para o fundo da rede dentro da área para marcar e diminuir. Final lá na Arena Fonte Nova em Salvador, Bahia 2, Botafogo 1. Também jogaram Cuenca e Fluminense. Esse jogo aconteceu em Quito, no Equador. O primeiro gol do Fluminense foi do Everaldo. Olha, ele corta, o zagueiro recebe do Luciano, bate forte para fazer 1-0 Fluminense. Aí o Everaldo estava inspirado, confiante, acertou essa bola no travessão. Ó, de fora da área, pegou bem na bola, por pouco ela não entrou. O Vinícius, a trave do Cuenca, né? O Sousa cabeceia, a bola toca na trave e sai por pouco. O time equatoriano não empatou, perigo para o Júlio César. E olha a arrancada do garoto Ayrton Lucas pela esquerda, finalzinho de jogo lá, com altitude e tudo, ele cruza para o Luciano, sem goleiro, fazer 2-0 Fluminense. Vitória importantíssima, o jogo da volta agora acontece no Maracanã. E aqui a gente já tem o chaveamento das oitavas de final. Repare que todos os brasileiros ali destacados em amarelo estão do lado de lá da chave. O Bahia venceu o Botafogo, ontem o Atlético Paranaense bateu o Caracas da Venezuela por 2-0 e o jogo de baixo, Fluminense e Deportivo Cuenca, vitória do Fluminense. Então os brasileiros estão indo bem, o Botafogo tem condição de reverter. O jogo da volta contra o Bahia acontece no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Esses jogos acontecem entre os dias 2, 3 e 4 de outubro, Renato. Escuta, Felipe, vamos para a Libertadores, porque o Palmeiras conseguiu um belo resultado fora de casa e olha que do outro lado, no Colo-Colo, tinham várias caras conhecidas dos palmeirenses. É verdade, foi um jogo de reencontros, Valdívia, Barros, e a gente vai começar mostrando lances desse jogo e a gente vai mostrar lances também desses ex-jogadores do Palmeiras que hoje atuam no Colo-Colo. O jogo aconteceu lá em Santiago. E olha a jogada aí do primeiro gol. O Borja cruza da esquerda. Olha a inteligência do Moisés. Acalma. Ele rola para o Bruno Henrique, que estava dentro da área para bater firme, sem chance para o goleiro. Olha a bola rolada com açúcar ali para o Bruno Henrique bater forte e fazer 1-0 Palmeiras. A gente vai ver um lance agora espetacular do Valdívia, ó, ex-Palmeiras. Um drible lindo em 2 jogadores do Palmeiras. A jogada continua, o Carmona lança o Opaso, que toca de cabeça, olha. O Paredes chega chutando e o Antônio Carlos desvia para escanteio. Olha que lindo lance do Valdívia, coloca a bola no meio das pernas do Bruno Henrique, que depois tem que correr atrás do chileno. Outro ex-palmeirense mostrando bom futebol e dando perigo aí ao gol do Everton. O Barrios cabeceia para fora com perigo. E aí o contra-ataque do Palmeiras, o Bruno Henrique tira, a bola cai no pé do William, no campo de defesa, ele arranca, tem liberdade, vai entrar na área, cortar o zagueiro, bater a bela defesa do Orion, e o Dudu estava ali para, com oportunismo, fazer o gol do Palmeiras, gol importantíssimo,
2-0, um ótimo resultado, comemoração dos jogadores, porque o Palmeiras começa muito bem, faz 2-0 fora de casa e traz essa vantagem agora para o jogo em São Paulo, na Arena do Palmeiras. E aqui a gente tem também o chaveamento, a Libertadores está na fase de quartas de final, então aqui ó, o Grêmio já aqui também destacado em amarelo, venceu o Tucumã essa semana por 2-0, e do outro lado, olha, Palmeiras 2-0 no Colo-Colo, o Boca Juniors ganhou do Cruzeiro por 2-0, esse jogo aconteceu ontem, também os jogos da volta acontecem nos dias 2, 3 e 4 de outubro, ou seja, na mesma semana, daqui 2 semanas, né, a gente vai ter os jogos tanto da Sul-Americana como da Copa do Brasil, Renato. E a gente vai te esperar para comentá-los. Felipe, muito obrigada. Tchau, tchau. Não perca no próximo bloco música instrumental nas ruas de Joinville. Pianistas brasileiros e de outros países estão em Joinville para a primeira edição do Pianíssimo, um festival que leva a música instrumental a diversos pontos da cidade. Entre encontros e despedidas e o vai e vem de passageiros, um som tem chamado a atenção aqui no aeroporto de Joinville. Maravilhoso, né? A gente acalma, até se tranquiliza um pouco dessa coisa de estar viajando, da pressa, da correria. É muito bom. E tem sido assim em teatros, shoppings e até na rua. Os pianos estão espalhados por vários lugares, inclusive em uma das principais praças da cidade. Durante os próximos dias, quem passar por aqui em determinados horários vai poder conferir de perto o talento de pianistas como Miguel Proença. Na plateia, algumas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de assistir a um recital. Foi a primeira vez que eu vi, né? Mas eu achei bem emocionante mesmo. Deu vontade até de chorar. O brasileiro tem que conhecer mais o piano, as obras de Mozart, de Chopin, de Brahms, de Rachmaninoff, entende? Porque é um legado maravilhoso que nós temos. É o que há de melhor, entende, na história da música, né? E é bem essa a intenção do festival, popularizar a arte. Ideia que encantou a pianista russa Elina Sarkisian. Aos 23 anos, ela é uma das principais atrações do festival. A música clássica, de forma especial, tem muito poder. Poder para mudar o pensamento, os sentimentos e as emoções. O italiano Emanuele De Caria se apresenta junto com a Elina. Se pudéssemos tornar a música acessível para todos, com certeza o mundo seria um lugar muito melhor. Serão 72 horas de programação, tudo de graça. Para os concertos apresentados nos teatros, é preciso reservar o lugar pela internet. A disputa é grande, mas quem consegue garante que vale muito a pena. Emocionante, é muito lindo. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias a partir das 4 da manhã no Hora 1. E a seguir você assiste Conversa com Bial. Boa noite, até amanhã.